Olá pessoal, nessa aula vamos tratar sobre tipos de requisitos, dando aí continuidade ao nosso curso de engenharia de requisitos dentro da área da engenharia de software. Bom, para começar essa aula, trouxe aqui um pensamento de Ralph Young, dentro de um dos livros que ele trata sobre a engenharia de requisitos, um livro que fala sobre as práticas efetivas de requisitos, que é bem interessante. Diz o seguinte: é o seu pior pesadelo. Um cliente entra em seu escritório, senta-se, olha diretamente nos seus olhos e diz: eu sei que você pensa que entendeu o que eu disse, mas o que você não entende é que aquilo que eu disse não era o que eu quis dizer. Invariavelmente isso acontece no final do projeto, após compromissos de prazos de entrega terem sido estabelecidos, reputações estarem em risco e muito dinheiro estar em jogo. É bem interessante esse pensamento sobre engenharia de requisitos, e eu fiz questão de colocar no começo da aula, porque isso vai bastante com o conteúdo dado na aula anterior, sobre a comunicação, algumas habilidades que o engenheiro de requisitos tem que ter para levantar requisitos, habilidade de comunicação. E essa frase resume bastante coisa, que a engenharia de requisitos, essa habilidade de comunicação, de você conversar com clientes, de você entender o negócio do cliente, de você conseguir requisitos do cliente, não é uma atividade tão simples. Aparentemente, quando a gente começa a estudar engenharia de software e requisitos, parece que é um trabalho tranquilo, que você vai perguntar para o seu cliente e ele vai te responder prontamente ali tudo que você perguntar, e que vai ser um processo simples de entendimento e tal. E na verdade não é bem assim, é um processo complexo. E por isso que existe uma área dentro da engenharia de software que chama engenharia de requisitos, para que você aprenda e desenvolva essas habilidades para que isso aconteça, Porque para você desenvolver um código, desenvolver um software, desenvolver uma documentação de software, essa parte de relacionamento com o cliente é fundamental. Então, na aula de hoje, nós vamos ver os tipos de requisitos, dentro dessa conversa, dessa comunicação com os clientes, com as pessoas ali, com os stakeholders. Você, como engenheiro de requisitos, vai fazer um documento, uma documentação de requisitos. E aí existem basicamente 3 tipos de requisitos, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. O primeiro deles, que é o principal, que é o fundamental dos requisitos, é o requisito funcional. São os requisitos funcionais, que definem a funcionalidade oferecida pelo sistema a ser desenvolvido. Então, o requisito funcional são as funções do sistema. Então, esse tipo de requisito é o requisito mais simples de ser entendido. Um exemplo aí de requisito funcional é: o sistema deve cadastrar usuários. Então, esse é um dos requisitos mais utilizados aí, no mundo de desenvolvimento de software, porque praticamente todo sistema tem essa funcionalidade de cadastro de pessoas, de cadastro de usuários. Isso é uma função do sistema. O sistema vai cadastrar usuários. Note que dentro desse requisito, nessa frase que resume o requisito, que diz qual que é a funcionalidade, não diz os detalhes. Você simplesmente colocar que o sistema deve cadastrar usuário não significa muita coisa, mas já é um começo, já é uma função, já fica claro que é um requisito funcional. Então existem outras partes aí do documento que nós vamos ver nas próximas aulas para descrever e aí você ter direitinho o detalhamento desse requisito. Um outro exemplo de requisito funcional, também bastante utilizado, é: o sistema deve possuir um mecanismo de busca de usuários. Ter alguma funcionalidade, um mecanismo de busca, também é muito utilizado. Então, uma outra função do sistema. Então, dentro de um documento de requisitos, o engenheiro de requisitos vai, através da conversa com os stakeholders, levantar todas as funcionalidades do sistema. Se é uma funcionalidade, é um requisito funcional. Um outro tipo de requisito é o requisito não funcional, que também pode ser chamado, depende aí do lugar onde você for ler na literatura, também pode ser entendido como um requisito de qualidade, que está relacionado a uma questão de qualidade,
não coberta por um requisito funcional. É uma espécie de complemento dos requisitos funcionais. Então, o requisito não funcional, como o nome já diz, né, não é uma função. Então, o que a gente pode colocar como exemplo de um requisito que não é uma função, mas agrega qualidade ao sistema? Então, um exemplo, também clássico, o sistema deve estar disponível 24/7. Ou seja, ele tem que estar 24 horas, 7 dias por semana, né? Provavelmente aí é muito utilizado, né, nos sistemas web, né? Você tem um e-commerce, por exemplo, que uma pessoa pode muito bem às 3 horas da manhã comprar qualquer coisa do seu site sem problema nenhum, né? Sábado, 3 horas da manhã, ele tem que estar disponível para que as pessoas comprem. Então tem que estar disponível o tempo todo. Então essa não é uma função, né, do sistema. Não tem como você programar uma função para que de tal forma que o sistema fique funcionando 24 horas, 7 dias por semana. Isso requer outras coisas, mas ele entrega qualidade ao sistema, uma qualidade que o sistema entrega, né, que é importante o engenheiro de requisitos levar em conta, porque depois, a hora que ele for mandar a documentação para uma lista de sistemas, né, para o engenheiro de software, ele tem que ter essa noção de que essa qualidade tem que ser atendida. Um outro aí requisito de qualidade é a busca deve ser realizada em menos de 5 segundos. Né, que é muito importante uma funcionalidade entregar um certo desempenho. E esse desempenho tem a ver com qualidade e não com uma função. Porque você pode muito bem criar um mecanismo de busca, ele funcionar direitinho, né, a questão de código, a funcionalidade ela existe, mas a busca vai demorar 1 hora. Né? A busca demora muito tempo e aí inviabiliza a utilização para o usuário. Né? Então não traz agilidade e não é interessante. Então os requisitos não funcionais eles fazem isso. Eles agregam qualidade ao sistema e não funcionalidade. Então eles agregam qualidade às funcionalidades do sistema. E a gente também tem um outro tipo de requisito, que são os requisitos de restrição, as restrições do sistema. É um requisito que limita o espaço da solução, além do que seria necessário para cumprir requisitos funcionais e não funcionais. Então isso também é importante. Né? Dentro desses requisitos, a gente pode colocar como exemplo, o sistema deverá ser implementado utilizando os serviços da web. Isso pode ser uma restrição. Então, o cliente ele quer que você crie uma solução de software que tenha tais funções, né, os requisitos funcionais, que tenha tal qualidade, os requisitos não funcionais, mas que dentro de tudo isso esteja restrito a sistema web. Então ele tem que ser web, você não pode criar uma solução para todos os requisitos, mas de tal forma que não seja web, então uma restrição. Então, de repente uma restrição de linguagem, porque a empresa já tem um pacote de licenças de outros sistemas, um convênio com determinada empresa, por exemplo com a Microsoft, então tem que ser desenvolvido em C#, enfim. Essas restrições, né, de tecnologias, tem que ser tal banco de dados, tem que ser tal linguagem de programação, são restrições também importantíssimas que o engenheiro de requisitos tem que levantar com o cliente. E aí eles são classificados como requisitos de restrição. Bom, essa foi a aula de hoje sobre os tipos de requisitos. Então, relembrando, nós temos requisitos funcionais, requisitos não funcionais que também podem ser chamados de requisitos de qualidade e requisitos de restrições, né, que restringem o sistema. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.